Agora vamos realizar as técnicas da FNP aplicadas aos membros superiores e membros inferiores. Padrões e diagonais. O padrão de membro superior, flexor e extensor, ele tem uma diagonal primitiva, em que a mão vai para fora do corpo do paciente, e tem uma diagonal que é funcional, que a mão sai de fora e vem para dentro, em direção ao corpo do paciente. Na diagonal primitiva, o paciente está com o ombro em extensão, adução e rotação interna. E esse ombro vai fazer o movimento de flexão, abdução e rotação externa. A mão do paciente ela sai do quadril oposto e vai em direção a uma mão fechada de distância da orelha do paciente. Então, o braço do paciente e a orelha do paciente tem que estar a uma distância aproximadamente de uma mão fechada. Não é para estar rente à cabeça, nem longe da cabeça. A distância correta é uma mão, um punho fechado aqui. Nós estamos aqui, então, saindo numa diagonal no relógio de 7 horas para 1 hora. Este movimento ele é seguido de extensão do cotovelo durante todo o arco do movimento. O antebraço do paciente que está em pronação vai realizar uma supinação, acompanhando a rotação externa do ombro. E a mão do paciente ela está toda fletida nesta posição inicial. Nós vamos então abrir a mão do paciente, estender punhos e dedos e vamos girando o polegar para fora, acompanhando a rotação externa. Outro ponto importante aqui nessa diagonal é que a cabeça, o rosto, os olhos do paciente sempre vão acompanhar o movimento da mão. Então, na hora que a gente está com a mão aqui embaixo, o paciente está tentando olhar para cá, e na hora que a gente vai aqui para cima, ó, a cabeça do paciente também acompanha, porque o paciente ele vai sair de uma flexão com rotação para uma extensão com rotação oposta. Então, a cabeça, a coluna cervical, acompanha o movimento do membro superior, tá certo? Outro procedimento básico importante para a aplicação da técnica de FNP são os contatos manuais. É importante que o paciente em decúbito dorsal esteja próximo à beira da mesa aqui do paciente, para você não se curvar tanto, tá? O paciente está nesta posição aqui de padrão extensor da diagonal primitiva, e você vai fazer esse contato manual cruzado aqui, ó, porque ele está em flexão. Você quer estimular os extensores, tá? Ele está em flexão do punho, você quer estimular os extensores do punho. Então, o seu contato manual é aqui, ó, na região dos extensores do punho e no dorso da mão. Na técnica de reversão dinâmica, nós vamos pedir, então, para o paciente abrir as mãos, estender punhos e dedos e levar a mão para cima e para fora. Eu vou repetir a técnica para vocês observarem os detalhes, tá? O contato manual eu já enfatizei para vocês. Olha o movimento que eu faço girando o meu corpo para acompanhar o movimento. Como meus braços estão cruzados, é importante que as minhas pernas elas acompanhem fazendo esse giro. O meu tronco, então, sai dessa posição para vir para esta posição. A base das suas pernas é importante que esteja com os joelhos fletidos, para que permita fazer essa rotação do quadril e do tronco junto, para acompanhar o movimento. Isso vai evitar sobrecarregar o corpo do fisioterapeuta. Levanta dedos e mão, estende o punho, mão para cima e para fora. Isso. Vou repetir, dando ênfase a outro procedimento básico que é importante para o membro superior, que é a tração, a decoaptação da articulação do ombro. Então, essa mão que está aqui a nível do cotovelo, do antebraço, ela é responsável por fazer a tração. Levanta dedos e punhos, estende a mão, leva a mão para cima e para fora. Esta mão aqui, ó,
está fazendo tração, decoaptação. Outro procedimento básico importante é o comando verbal ser realizado de distal para proximal. É a sincronização dos movimentos. Observe que eu sempre peço o movimento dos dedos, da mão, do punho, para depois ir para os movimentos do ombro, tá? De distal para proximal. Abre a mão, estende o punho, leva o braço para cima e para fora, girando o polegar para fora. Isso. Este é o padrão flexor da diagonal primitiva. Chegou lá no final da amplitude, nós vamos trocar os contatos manuais, porque agora eu vou fazer o padrão extensor. Então eu quero estimular os músculos flexores do punho e quero estimular os músculos flexores da mão e dos dedos. Então eu vou fazer este movimento aqui, ó. Fecha a mão, dobra o punho, leva a mão para o quadril oposto. Como é a favor da gravidade, é bem mais fácil de realizar esse movimento. Então, eu faço a mesma torção do meu corpo, o mesmo movimento do quadril de volta, e agora eu vou voltar para a posição que nós iniciamos. Fecha a mão, dobra o punho, leva lá para o quadril oposto. Observe que ao fazer esse movimento, o paciente ele vem trazendo o ombro dele em anterodepressão, que nós já trabalhamos na cintura escapular isoladamente. Reversão dinâmica agora na diagonal funcional. Vamos para o padrão flexor e voltar com o padrão extensor. Olha a posição do terapeuta agora. Eu estou nesta diagonal. Eu vou pedir então para o paciente, vou levantar para vocês poderem visualizar. Ele está totalmente em extensão do punho, com a mão aberta e em rotação interna do ombro. O ombro do paciente está abduzido, estendido e rodado internamente. A partir dessa posição, eu quero estimular então os flexores do punho. Eu quero estimular a palma da mão. Esses são meus contatos manuais. Fecha a mão, dobra o punho, leva a mão para cima e para dentro. A minha mão direita aqui, ó, fazendo tração. Dobra o punho, paciente, olhando para a mão. E eu levo lá em direção a 11 horas. Chegou aqui, eu vou trocar os contatos manuais, porque agora eu quero estimular a região dos extensores do punho, o dorso da mão. Abre a mão, estende o punho, leva a mão para baixo e para trás. Técnica de manter e relaxar para o músculo peitoral menor, usando os membros superiores nas diagonais do Cabet. Aqui nós vamos usar a diagonal primitiva para fazer o movimento em direção ao padrão flexor, porque aqui nós temos uma póstero-elevação, e o peitoral menor ele está no padrão extensor, que é da anterodepressão. Se eu quero fazer o manter relaxar para o peitoral menor, pensando em alongar o peitoral menor, eu vou fazer as 4 fases. A primeira fase, encontrando a barreira de movimento, ó. Digamos que seja aqui o encurtamento do paciente. Nessa posição, eu vou adotar a técnica como se eu estivesse finalizando a diagonal. Os contatos manuais são os mesmos, né? Então, paciente, mantenha a posição. Fosse. Então, o paciente está tentando fazer extensão, adução e rotação interna.
e eu estou fazendo força em direção ao padrão flexor. Relaxa. Quando o paciente relaxar, eu vou ganhar mais flexão, mais abdução, mais rotação. Ou seja, na quarta fase, eu alongo o peitoral menor, levando ao final desta direção de movimento. Geralmente, nós utilizamos o manter relaxado o peitoral menor quando está com dor. Então, nós colocamos aproximadamente a 90 graus de movimento, realizamos a técnica desta maneira. Ó. Mantém a posição, paciente, sustenta. Aqui ela está contraindo o peitoral maior e menor também. Relaxa. E aí nós vamos ganhando esta amplitude aqui. Ó. Mantém a posição, força. Relaxa. E eu posso fazer a técnica em toda a extremidade superior do paciente. Então o paciente vai abrir bem o polegar, deixar os dedos fechados aqui, o polegar destacado. Observe que na hora que eu puxar o paciente para cá, ó, ele não vai deixar eu fazer o movimento. Então ele está contraindo nesta direção. Então eu vou empurrar ele aqui, ó. Sustenta. E o paciente não vai deixar eu fazer o movimento. Mantém, 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 mantém. Relaxa. Outra técnica importante neste mesmo posicionamento é a estabilização rítmica. O paciente, então, ele leva o braço até um arco de movimento doloroso, volta para uma zona de conforto e ele vai posicionar os dedos, os 4 dedos juntos e o polegar destacado aqui em abdução. Nesta técnica, nós vamos utilizar a estabilização rítmica pedindo para o paciente manter a posição. Então, força aqui. E aí, ó, eu vou pedir para o paciente manter a posição da mão. Eu vou empurrar e ele não vai deixar eu fazer o movimento. Ó. Força, 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 força. Eu estou fazendo força em direção à rotação externa. E o paciente está fazendo força de rotação interna, combinando com o movimento que ele quer fazer aqui, ó, que é o movimento de extensão, adução, rotação interna. Só que tudo isso isometricamente. Força. Depois de alguns segundos de contração, vamos fazer a co-contração. Na co-contração, observe, eu vou mudar primeiro a minha mão de estar ao lá, ó. Mantém a posição. Agora eu estou fazendo rotação interna e o paciente está fazendo rotação externa. E depois eu mudo aqui o braço e o antebraço. Sustenta, 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 sustenta. Mantém a posição. Vou trocar o contato, preste atenção na mão. Depois que eu tenho certeza que a mão está na direção correta, eu venho para o braço. Mantém, 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 sustenta, sustenta a posição. Troca o contato da mão, troca o contato do braço. Relaxa. É uma técnica que faz muita contração, estimula muito o órgão tendinoso de Golgi a fazer um relaxamento de todas as estruturas periarticulares para poder relaxar essa musculatura. Técnica de combinação de isotônicas para os músculos grande dorsal, romboides, trapézio inferior e médio. Fortalecimento dessa musculatura. Vamos fazer então o padrão extensor da diagonal funcional. Levanta punhos e dedo, abre a mão, estende o punho, força para trás e para baixo. Força, 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 força. Deixa eu vencer. Agora eu vou ganhar o movimento, você resiste. Força para trás e para baixo. Força, 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 força. Sustenta, sustenta, força, 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 resiste, resiste. Para trás e para baixo. Força, 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 força. Mantém, 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 mantém. Não perde a força, não perde. Para trás e para baixo. Força, 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 força. E assim nós fazemos o fortalecimento desta musculatura posterior.